Aleluia, irmãos, eu sou Pai do Senhor, sou Maria Paiva. Vou falar um pouco sobre sonhos. Muitas vezes a gente tem tanto sonho de ser algo na vida e às vezes não dá certo. A gente tenta uma vez, não dá certo, tenta outra, não dá certo. Por incrível que pareça, quanto mais você tenta, mais você encontra pessoas para te dizer que não vai dar certo, que não vai dar em nada, né? Isso está registrado nas histórias de muitos cantores que hoje são famosos, que ouviram lá no começo, não vai dar em nada, né? É só um sonho, vai passar. Como a Damares, por exemplo, que era uma menina da roça, tinha um sonho de ser cantora, de levar para o mundo a música, mas todos diziam que era um sonho muito grande, que ela jamais iria conseguir realizar. Damares confiou em Deus e hoje está aí. É uma cantora que leva para o mundo o evangelho por meio da música. Mas é assim mesmo. Não é por causa das críticas, do que as pessoas dizem, que nós devemos desistir. Porque quando ninguém confia em nós, ninguém acredita, nem mesmo nós, Deus, ele acredita na nossa capacidade. Ele sabe que nós somos capazes de chegar lá. Por isso que muitas vezes ele nos deixa sozinho, ele não responde, ele fica em silêncio, porque ele sabe que nós somos capazes de passar por aquele momento. Quantas vezes você deixou de fazer algo, né? Porque você precisou da ajuda de alguém, de uma palavra de ânimo, de otimismo, e você só encontrou pessoas para dizer que não ia dar certo e você desistiu. Mas muitos hoje conseguiram a vitória, muitos hoje são vencedores porque eles não desistiram. Imagine se fosse dar ouvidos, né, às palavras negativas, jamais teriam conseguido chegar onde chegaram. E nós temos que ser assim, irmão. Tentou uma vez, não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo, né? Faz que nem Santos Dumont. Santos Dumont jamais seria conhecido como o pai da aviação se ele tivesse desistido dos seus sonhos. Porque Santos Dumont, ele não foi o primeiro a construir o avião. Porque ele vivia em constante batalha entre os irmãos Green. Santos Dumont não ficou conhecido como o pai da aviação por ser o primeiro a fazer o avião, mas por ser o primeiro a pôr o avião para voar. Santos Dumont vivia em competição com os irmãos Green para ver qual seria os primeiros a pôr o avião para voar. Por 13 vezes Santos Dumont fracassou, mas ele não desistiu, ele continuou. Foram 13 fracassos e uma vitória. Foram 13 fracassos e uma vitória que ficou para a história. Não é à toa que o nome do primeiro avião do mundo é 14 bis, porque foram 13 tentativas, 13 fracassos, mais uma que ficou para a história. Porque Santos Dumont tentou 14 vezes, 13 ele fracassou, mas ele não desistiu. Ele tentou pela 14ª vez, e pela 14ª vez ele conseguiu pôr o avião para voar, ultrapassando os irmãos Green e fazendo aquilo que ninguém foi capaz de fazer. Por isso Santos Dumont pôs o nome do seu avião de 14 bis, 14 tentativas, 13 fracassos, mas um sucesso que fez dele ser até hoje relembrado como o pai da aviação, o primeiro homem a pôr o avião para voar. Quando alguém disser para você que você não vai conseguir, faça que nem um sapinho. É bem interessante a história do sapinho, né? Um sapinho que ele era muito batalhador, sapinho sonhador, que um dia conseguiu ter o sonho de fazer a diferença, né? Mas que sapinho era esse, né? Que sapinho era esse? Por que ele ficou conhecido como diferente? Vamos contar a história do sapinho. O sapinho que ficou na história
como um sapinho que fez algo que nenhum outro foi capaz de fazer. Ouça a história do sapinho que ele fez diante de um grande sonho maior do que ele. Ele não desistiu. Era uma vez uma grande montanha. Muitos sapinhos tinham o sonho de escalá-la e chegar ao topo. Muitos tentaram, mas devido às críticas, palavras de derrotas, tipo você não vai conseguir, é impossível, muitos desistiram e não conseguiram chegar ao topo, porque se deixaram levar pelas palavras de derrotas, né? Pelas palavras negativas. As palavras negativas têm o poder de derrubar a pessoa, de lançar ela ao chão, mas uma palavra positiva tem o poder de levantar, né? Muitos desistiram, todos os sapinhos tentaram e desistiram. Mas havia um outro sapinho. Ele resolveu topar o desafio e chegar ao topo da montanha. Durante sua trajetória, ao escalar a montanha, todos diziam: ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele vai desistir, ele vai desistir. Como muitos têm dito para você, mas não deu ouvido. Veja o que foi que o sapinho fez. Quanto mais a multidão gritava, mais o sapinho escalava, e mais perto ele ficava do topo. Faça o mesmo, escale a sua montanha, não se importe com as palavras de derrota, escale. Ele não vai conseguir, diziam. E quanto mais gritavam, mais ele escalava, ele não desistia, e ele conseguiu chegar ao topo. Foi o primeiro sapinho a bater o recorde da montanha. Ele venceu. Entrevistaram o sapinho de uma maneira especial e perguntaram: por que você não se importou com as críticas e seguiu em frente? Quando todos diziam que você não ia conseguir, né? Então o sapinho respondeu: não dei ouvido às críticas, porque sou um sapinho surdo. Por isso fui até o fim. Faça que nem o sapinho. Não dê ouvido às palavras de derrotas. Siga em frente com fé e força de vontade. Tudo dará certo. Escala a sua montanha, não importa mais alto que ela chegue. Você é capaz de chegar. Chegue ao topo. Bata o recorde. Faça a diferença. Se muitos dizem que você não consegue, que você não é capaz, Deus, Ele te capacita. Peça ajuda a Ele. Deus está com você, não temas, vá em frente, diga para si mesmo que vai dar tudo certo. Não desista, vá até o fim, persevere, não dê ouvido às palavras de derrota. Faça como Santos Dumont, não importa quantas vezes tenha que tentar, mas tente e faça a diferença. Foram 13 tentativas. 14 tentativas, 13 fracassos e uma história que mudou o mundo, que ficou para a história. Faça o mesmo. Tente quantas vezes for necessário, mas não desista. Vá até o fim. Peça força a Deus. Peça a ajuda do Senhor em primeiro lugar e tudo dará certo. Mostre para o mundo que você pode. Mostre para Deus que valeu a pena, porque Ele confia na tua capacidade. Quando o mundo diz desista, Ele diz tente de novo. Quando o mundo diz você não vai conseguir, o Senhor te diz eu confio em ti. Eu acredito em você, eu te capacito. Tome posse, vá em frente, não desista. Lute pelos seus sonhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.